Geleiras azuis são a marca registrada da Islândia, um país do norte o qual tem 11% do território coberto por gelo. Mas as geleiras começaram a desaparecer e existe a possibilidade de que, em breve, elas sumam completamente. A geleira Okhotsk foi formada há cerca de 700 anos. Segundo a NASA, em 1901, ela se estendia por 38 quilômetros quadrados e tinha uma profundidade de 50 metros. Agora, ela ocupa menos de 1 quilômetro quadrado e tem apenas 15 metros de profundidade. Demorou um século para a enorme geleira se transformar em um pequeno pedaço de gelo. E em 2014, a geleira parou de se mover e foi oficialmente considerada extinta. Okhotsk perdeu seu sufixo Jokus, que significa geleira em islandês, e eles começaram a chamá-la de Ok, em homenagem ao vulcão na qual ela está assentada. Em 2017, antropólogos da Universidade Rice filmaram um documentário sobre Okhotsk, intitulado Not OK, em tradução livre, Não Está Bem. E, em 18 de agosto deste ano, eles decidiram realizar uma cerimônia simbólica de despedida no topo do vulcão, a fim de homenagear o gigante que derretia. Havia 100 pessoas presentes, incluindo pesquisadores de ecologia da Islândia e dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Islândia e um ex-presidente da Irlanda. Os participantes da cerimônia fizeram um momento de silêncio e colocaram uma placa memorial com uma carta para as gerações futuras. A placa é o primeiro memorial do mundo que honra uma geleira que foi perdida como resultado do aquecimento global. Um geólogo da Islândia, Odur Sigurdsson, previu o rápido desaparecimento das geleiras 10 anos atrás. 56 de 330 pequenas geleiras já desapareceram na parte norte da Islândia, mas Okhotsk era a maior de todas elas. Algo semelhante aconteceu em todo o mundo. As geleiras agora cobrem cerca de 10% da superfície da Terra, mas estão derretendo rapidamente porque a temperatura média na Terra tem aumentado constantemente. A Agência Espacial Europeia fez um mapa que mostra quais regiões perderam mais geleiras. O Alasca é a número 1 entre elas. O Alasca já perdeu cerca de 3 trilhões de toneladas de gelo. Geleira Pedersen. A geleira Pedersen, localizada no Parque Nacional dos Fiordes Kenai, retrocedeu ao longo do século XX, expondo o Banco de Pedersen e a Lagoa Pedersen. Atualmente, quase não há vestígios da geleira. Na década de 80, a lagoa foi designada como Santuário da Vida Selvagem da Lagoa Pedersen, com 1.700 acres, destinado a preservar e proteger a vida selvagem e a terra da área. Geleira do Urso. O que costumava ser uma grande geleira há 100 anos, agora é um lago, onde dezenas de novas formas de vida prosperam. Atualmente, este é um local popular para os praticantes de caiaque. Geleira Carroll. A geleira Carroll costumava ter 24 quilômetros de comprimento, mas agora pouco resta dessa magnitude. Um lago calmo, tocando a base de uma pequena colina, está em seu lugar. A neve que costumava ficar no topo das colinas e lagoas também derreteu, e agora tudo está verde. Geleira McCarthy. O território, que hoje é quase todo verde, costumava ser coberto com uma espessa camada de gelo e neve 100 anos atrás. O local dificilmente pode ser reconhecido hoje em dia, depois que a geleira afundou cerca de 20 quilômetros. Geleira Muir. As vastas extensões da geleira Muir se transformaram em um enorme lago. Não havia plantas lá por causa das baixas temperaturas, mas depois que a geleira derreteu, o vale floresceu e se encheu de água do oceano, criando a enseada Muir. Geleira Tobogã. Essa geleira costumava cobrir um grande território, mas menos de 100 anos depois, ela havia diminuído 149 metros. Era uma paisagem cinza e homogênea antes, mas no ano 2000, o mato já havia coberto as encostas das colinas. Durante o século passado, a paisagem do Alasca mudou a ponto de não ser mais reconhecível e continua a se transformar todos os dias. A Groenlândia é o número 2 na lista de lugares que estão perdendo suas geleiras rapidamente. Em fevereiro de 2018, uma temperatura de 6 graus foi registrada na Groenlândia, enquanto a temperatura normal lá é de cerca de menos 20 graus Celsius. Naquele momento, estava mais frio na Europa do que no Ártico. Em apenas um dia, 31 de julho de 2019, a Groenlândia perdeu 11 bilhões de toneladas de gelo e 197 bilhões de toneladas em todo o mês de julho. Isso é 3 vezes mais do que os ecologistas haviam previsto.
Geralmente, as geleiras da Groenlândia começam a derreter no final de maio, mas este ano aconteceu no início do mês. Os cientistas dizem que em algumas áreas da Groenlândia a temperatura subiu acima de 0 graus Celsius, o que não é típico do clima local. E a quantidade de água que fluía para o oceano a partir do derretimento do gelo fez com que ele aumentasse quase 15 centímetros em um mês. O manto de gelo da Groenlândia é o segundo maior do mundo, ficando atrás do da Antártica. Essas duas massas de gelo retêm água gelada suficiente para elevar o nível global do oceano em 64 metros, no caso de um derretimento. Uma das razões para as mudanças extremas neste ano foi uma onda de calor anormal na Europa, que se estendeu até o Ártico. Este foi o verão mais quente da história das observações climáticas, atingindo uma temperatura de mais de 40 graus Celsius na França, Bélgica, Alemanha, Holanda e outros países. Com o passar do tempo, isso poderia levar ao maior derretimento de gelo na Groenlândia desde o início da observação. O número 3 na lista das regiões com derretimento mais rápido é o sul dos Andes, que perdeu 1,2 trilhão de toneladas de gelo das geleiras ao longo de meio século. A geleira Coari-Calis, no Peru, uma das poucas geleiras tropicais, está derretendo há 33 anos e continua a derreter a um ritmo alarmante. Ela encolheu cerca de 800 metros. Os cientistas descobriram plantas florescendo nessa área, que costumavam crescer lá antes da formação da geleira, cerca de 6.300 anos atrás. Eles a observam de perto, pois qualquer derretimento intenso pode levar a uma inundação. O Peru perdeu cerca de 1/5 de todas as suas geleiras nos últimos 30 anos. Em 2009, a Bolívia teve que fechar a estação de esqui de Chacaltaya. Ela ficava situada a uma altitude de 4.600 a 5.400 metros e era a estação de esqui mais alta do mundo. A geleira Chacaltaya foi formada há 18.000 anos e o resort foi construído em 1939. Mas o aumento da temperatura leva ao rápido derretimento do gelo e no início do século XXI, a geleira já estava 80% menor. Em 2009, desapareceu. Em 2005, uma camada de neve no topo de Kilimanjaro, na Tanzânia, derreteu pela primeira vez em 11.000 anos. A altura da montanha é de 5.895 metros e nunca foi tão quente lá. No verão de 2019, alpinistas encontraram um lago nos Alpes a uma altura de 3.390 metros. Nos anos anteriores, a água em uma garrafa congelava quando levada a essa altura, mas agora está quente o suficiente para que um lago apareça entre a neve. As geleiras alpinas se tornaram 54% menores desde 1850 e os cientistas dizem que restará menos de 10% delas até o final deste século. 9 anos atrás, a NASA iniciou a missão Icebridge para observar o gelo polar no Ártico e na Antártica. A cada ano, eles fazem voos acima dos polos e tiram fotos das paisagens. Este ano, eles relataram que as camadas polares de gelo estão menores do que nunca e a velocidade do derretimento é mais rápida do que os cientistas previam. Levou 10 anos para a quantidade de gelo reduzir em 15%. Se o degelo não desacelerar, eles dizem que metade de todas as camadas de gelo da Antártica desaparecerá nos próximos 100 anos. Cerca de 3 bilhões de toneladas de gelo são derretidas, em média, todos os anos. No período entre 1961 e 2016, cerca de 9 trilhões de toneladas de gelo se transformaram em água. Só para você entender o quanto isso é, o Titanic pesava 26 mil toneladas, o que significa que o gelo derretido nos últimos 50 anos pesa o mesmo que 350 bilhões de Titanics. Sim, outra menção cara de pau ao Titanic. Mas ei, o Titanic e gelo tinham algo em comum. Ambos desapareceram. Você conhece outros lugares do planeta que mudaram a ponto de se tornarem irreconhecíveis? Nos conte nos comentários. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e permanecer no lado incrível da vida.